falou assim: Denis, você já viu aquele filme em que a humanidade consegue prever o futuro com base na probabilidade e começa a prender as pessoas que têm uma probabilidade grande de cometer um crime antes que o crime aconteça? Talvez seja o Minority Report. Isso. É o Minority Report. Cara, aquilo é maravilhoso. Que é o que acontece com o problema do crime de opinião. Então, se eu falo assim, outro dia um deputado me perguntou, falou assim, eu tenho que aceitar uma pessoa que defenda verbalmente o estupro? Claro que sim, tem que aceitar. Desde que a pessoa não estupre. Ou seja, desde que esse falar não vá para o universo da ação, mas se restringe ao universo do falar, não existe forma melhor de identificar um cretino desse tamanho do que deixá-lo falar exatamente como É ele um cara pensa. que não vai ficar perto das suas filhas. Simplesmente isso, que não vai trabalhar na minha empresa, que não vai chegar perto do meu universo. Mas se ele não tivesse a liberdade de falar isso, você não quer saber. Entende? Mas o que acontece? Esses pretensos defensores da liberdade que querem castrar e determinar a eugenia da opinião é mais ou menos como o Minority Report. Opa, eu tô achando aqui que esse cara tem uma alta probabilidade de cometer um crime porque ele tá dizendo isso. Então, eu crio uma delegacia do pré-crime e começo a prender uma pessoa pela intenção. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. No Brasil, nós colocamos como lei que o cara não pode beber e dirigir. Por quê? Porque a probabilidade dele fazer uma merda é muito grande. De quantos por cento, exatamente? Ah, já não sei. Então, assim, um cara que tem problema no coração, ou que tem a possibilidade de sofrer um derrame dirigindo, também tem uma grande probabilidade de fazer uma merda dirigindo. Verdade. E não tem uma lei que proíba um cara que está a ponto de ter um derrame ou de sofrer uma parada cardíaca de dirigir. Ou, de repente, de entrar uma remela nos dois olhos, porque ele acordou com o olho bem remelado e não lavou direito, e ele está dirigindo numa autoestrada a 100 por hora, ele deu uma piscada e encheu o olho dele de remela e ele matou uma família inteira que estava andando no... Então, a gente vai ter que criar uma lei para proteger as pessoas dos olhos remelentos. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: você não deveria prender ou punir as pessoas pelo que elas potencialmente podem vir a fazer. Só pelo que elas fazem. Uhum. Tem um punhado de gente que enche a cara de cachaça no boteco, liga o seu carrinho, dirige até a sua casinha, coloca o seu carrinho dentro da garagem e dorme. Posso dizer que é possível que uma vez eu já tenha dirigido. Pode ser que sim, talvez, num mundo distante eu já dirigi bêbado algumas vezes e não matei ninguém. Agora, por outro lado, se esse cara assume o risco de fazer isso e mata e destrói e faz o que tiver que fazer, você tem que comer ele vivo. Você tem que destruir a vida dele. Poderia ser um agravante. Mas certamente. Sim. Porque você assumiu um risco potencial. Eu não bebo e dirijo. Eu fiz essa opção. Mas eu não faço exames cardíacos, exames biológicos para saber se eu estou sempre bem para dirigir. Muitas vezes, inclusive, já aconteceu de eu dirigir com sono. Percebe? Mas com quanto sono eu posso dirigir? Como é que você vai medir isso? Você pode me punir pelo que eu realizo, não pelo que potencialmente eu posso realizar. Eu tenho muito medo de uma sociedade que instaura um processo policial de violência contra o sujeito com base naquilo que ele pode vir a fazer, mas nunca fez. Pode eu crer. tenho muito receio dessas coisas. E com razão, né? Você está vivendo num mundo cada vez mais que essa ideia tem força, né? Porque as pessoas estão buscando cada vez mais segurança, abrindo mão das suas liberdades. E eu não sei se foi Mencken que disse isso antes de mim. Chega um momento em que você, ao trocar liberdade por segurança, você termina sem as duas coisas. Não acho que não foi Mencken, eu não estou lembrado. Alguém dá uma gugada aí. Mas faz sentido, essa frase parece... Entende? Uhum. Então eu preciso de mais segurança, perco liberdade. Eu preciso de mais segurança, então você está impedido de fazer isso. Mais segurança, proibido de fazer isso. Mais segurança, proibido de fazer aquilo. No final não posso fazer nada e continuo sem segurança. Benjamin Franklin. Um outro cara famosão aí. Que não é um cara qualquer. Sim. Percebe? A nota de $100, não? Eu não sei. Eu não sei de quantos 50. dólares, mas... Pega aí no seu bolso aí. Alô, produção.
Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.